Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, no versículo 4. A mulher que a gente vai estar falando nessa tarde, que a gente já entendeu aqui, que é a igreja, é Débora. Todos acharam? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Eude, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do exército era Cícera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon. Com os seus carros de guerra, com suas tropas, eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Amém? Eu quero passar aqui agora para o 14. Eu te aconselho depois você ler e meditar nesse texto. Prepare-se, porque este é um dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? No 14, voltando ali um pouquinho. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Amados, o cenário naquele tempo era um cenário vicioso. Encerrava um ciclo, passava um tempo e começava tudo a mesma coisa. Se vocês observarem ali no início, fala: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Tornaram. Se você começar a ler o livro de Juízes, você vai ver várias vezes. Cada vez que se levantava um juiz, foram 12 ao todo, cada vez que levantava um juiz, o texto começava assim: os filhos de Israel tornaram a fazer novamente o que era mal diante do Senhor. E o Senhor, pela infinita misericórdia dele, nunca desistiu. Ele não desiste de nós nunca. Amém? Quantas vezes nós tornamos a fazer o que é mal diante do Senhor? Quantas vezes a igreja torna a fazer o que é mal diante do Senhor? Mas sempre o Senhor faz de tudo. De Gênesis a Apocalipse, Ele faz de tudo para atrair a humanidade para Ele novamente. O Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desistiu da igreja. Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. Por mais que várias vezes nós tenhamos feito mal aos olhos dele, mas Ele sempre dá um jeito. Ele sempre prepara um momento, como hoje, como o dia chamado hoje. Eu não sei como foi o seu dia, você não sabe como foi o meu. Você não me conhece e eu não te conheço. Mas eu sei quem te conhece na íntegra. Eu sei quem te conhece no profundo. Eu sei quem te conhece, quem me conhece. Até naquelas áreas da minha vida que nem eu sei que eu preciso de um toque dele.
Mas se eu vivi, se eu passei, e se é necessário que Ele me toque, Ele vai fazer. Eu peço para que você esteja disponível para Ele nesse dia. E fale para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero baixar todos os escudos. Tudo aquilo que eu tenho levantado ao longo da minha jornada e da minha caminhada, eu me rendo diante de Ti, eu digo: Senhor, toca-me, Senhor. Toca-me até naquelas áreas que eu não sei que precisa do Teu toque. Amém? Glória a Deus. E, novamente, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Que mal era esse? Novamente, eles deixaram o Senhor de lado. E, diante de uma situação contrária àquilo que eles estavam vivendo, eles começaram a ter fé e esperança em deuses pagãos. Eles começaram a adorar falsos deuses. Eles começaram a tirar os olhos do Senhor e olhar para aquela situação. E a primeiro banquete que colocavam na frente dele, eles sentavam e começaram a se alimentar. Eles já tinham vivido tanta coisa. Eles já tinham passado por tanta coisa. O Senhor tinha cuidado deles de perto. Eles permaneciam fiéis durante um tempo. Um tempo eles permaneciam fiéis. E logo eles tiravam os olhos do Senhor e eles começavam a achar que aquilo que estava sendo oferecido para eles, aqueles costumes pagãos, era que era certo. E eles começavam a entristecer o coração do Senhor. Era um ciclo vicioso. O povo de Israel, ele desobedecia ao Senhor. O Senhor repreendia eles. Eles permaneciam por um tempo. E eles voltavam a entristecer o coração de Deus. A palavra de Deus fala que durante 20 anos, nesse período aqui, em Juízes 4, o povo estava padecendo durante 20 anos. 20 anos de sofrimento. 20 anos em crise. E essa crise, o que era? Situação política. Eles trabalhavam, eles plantavam, mas tudo que eles tinham era entregue. Tudo que eles tinham não ficava para eles. Eles já estavam se tornando escravos. Eles eram escravos. Que povo era esse? Aquele povo que foi guiado por Josué. Aquele povo que teve tanta manifestação de Deus em favor deles. Esse povo, novamente, ele estava sendo escravizado. E a palavra de Deus fala que, nesse tempo, ali no 4:4, o Senhor levantou uma mulher. Deus levantou Débora. Eu quero falar um pouquinho dela. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, Juízes 4:4. O profetisa falava do quê? Falava da vocação de Débora. A vocação dela. Trazendo para a nossa realidade hoje, Efésios 1:4 fala que antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele. Então, deixa eu te falar algo, se você ainda não sabe. A tua história, ela não começou no ventre materno. A tua história começou no Senhor. No Senhor. Tiago 1,18 fala o quê? Fala que Ele nos gerou. Eu gosto muito dessa versão. Na King James fala a respeito disso. Que Deus nos gerou nele. Eu gosto muito disso. Porque as mulheres sabem o que é gerar. Os homens também sabem o que é gerar. E a palavra de Deus, quando nos remete a entendermos que nós fomos gerados no Senhor, em algum momento, antes de nós estarmos nesse mundo, a batida do coração do Senhor estava em sintonia com a nossa. Aquilo que alimentava, porque a gestação é assim. O que alimenta a mãe, alimenta o feto. Os sentimentos do Senhor, a gente sempre fala para uma mulher gestante, toma cuidado. Toma cuidado com os sentimentos, com notícias. Por quê? Porque vai afetar o feto. Vocês conseguem entender esse mistério? Quando o Senhor fala que a gente foi gerado nele, Tess, antes da fundação do mundo, em algum momento a gente já esteve dentro dele, em sintonia com o coração dele, o batimento do coração dele tinha sintonia com o meu coração. E eu creio que é nesse lugar que o Senhor quer nos levar novamente, sabe, João? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar.
para de novo ouvir e ter sintonia, para de novo o sentimento dele ser o meu sentimento, o amor dele ser o meu amor, para que haja uma junção nossa com o Criador. Eu creio que é nesse lugar que o Senhor está querendo levar a igreja dele. Amados, às vezes a gente está cansado até de ouvir falar sobre paternidade, sobre identidade e sobre propósito. Mas identidade de novo, paternidade de novo, propósito de novo, sim de novo. O pastor Luiz fala que quando a gente ouve muitas vezes a mesma coisa, é porque a gente não entendeu ainda. É porque a gente não aprendeu ainda. E se essas palavras elas estão vindo toda a vida, o Senhor começa a falar, eu vou falar, precisa saber que tu é filha. Tu precisa entender que tu tens um pai. Tu precisa entender que tu nasceu para cumprimento de um propósito maior, que não é o teu propósito, mas o teu propósito somado ao do outro vai baixar um desenho que é o desenho dele. Se nós observarmos esse ambiente, nós já estamos no dia 17 do mês de março. O Senhor deu essa direção para o pastor Roberto e a pastora Tessia de trazer mulheres para ministrar no mês de março. A pregação de hoje, o que Deus está liberando aqui hoje, não é uma construção minha, não é algo exclusivo meu. Foi algo que o Senhor gerou lá, no começo, nos primórdios. E aí, no tempo certo e na hora certa, Ele baixou esse desenho para os pastores dessa igreja. E eles começaram a gerar isso. Mas se você observar o momento que você chegou aqui hoje, você viu as palavras como elas foram acontecendo? Você viu a hora que o ministro de louvor começou a profetizar nesse ambiente? Os louvores que foram entoados, chamando a atenção dele, a gente pôde sentir o céu descer nesse lugar. A gente pôde sentir a presença de Deus nesse lugar. Aqueles que não estavam distraídos, que não estavam adormecidos, que não estavam dispersos, puderam desfrutar disso, estão desfrutando disso agora nesse momento. Mas não se trata daquilo que eu gerei no meu quarto durante essa semana. Não se trata daquilo que a Tessia gerou e o Beto. Não se trata daquilo que o João Paulo, como ministro de louvor, nessa tarde, juntamente com toda a equipe, gerou. Se trata de um propósito maior. É como se fosse um quebra-cabeça. Ele deu uma peça para a Tessia, deu uma peça na minha mão, deu uma peça na mão de João Paulo, e a gente vai juntando as peças, e quando chegar no final, a gente vai ver o desenho que ele tinha formado. Porque não se trata de uma pessoa, se trata de um propósito maior. E eu faço parte desse propósito, e você também faz parte desse propósito. Profetiza era a vocação de Débora, era aquilo que Deus já tinha na eternidade para com ela. Esposa de Lapidote. Fala do quê, irmãos? Fala da humanidade de Débora. Como esposa de Lapidote, provavelmente Débora, ela tinha os afazeres da casa dela. Ela lavava, ela passava, ela cozinhava. Ela era filha. A Bíblia não fala, não relata. Mas talvez ela fosse mãe. A Bíblia não fala que Débora teve filhos. Os 2 capítulos que falam a respeito de Débora é o 4 e o 5. E o 5 é o canto de Débora, glorificando e engrandecendo o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Mas provavelmente Débora, ela tinha uma vida como eu e você. Uma vida onde ela tinha que lidar com os sentimentos, com as emoções. Ela tinha que lidar com isso o tempo todo. Mas a palavra de Deus fala que Deus levantou Débora naquele tempo. Só que ela já vinha exercendo, junto ao povo de Israel, ela já vinha exercendo uma função. Ela já era uma conselheira. E para ter esse destaque, para chamar a atenção do Senhor, porque de 12 juízes, 11 homens, a única mulher foi Débora. Num tempo, gente, que era muito complicado. Num tempo onde mulher não podia nem respirar, exagerando bem. Aonde mulher não tinha valor nenhum. E a palavra de Deus fala que Deus levantou Débora. Deus levantou Débora para julgar o povo de Israel com sabedoria. Vocês lembram da sabedoria no coração, através da fé? Com sabedoria, ela guiava aquele povo. Ela conduzia aquele povo.
ela orientava aquele povo com muita sabedoria. Débora, a Débora que tinha a luta que você tem. Trazendo agora para a igreja, a Débora igreja. O Senhor conhece a nossa humanidade. O Senhor sabe do nosso cenário. Aqui a palavra de Deus fala que Cícera, ele tinha 900 carros, muitos soldados. Talvez se fosse no dia de hoje, a arma lá de Cícera, os carros dele, seria drones. Trazendo para a nossa realidade, que seria uma arma que ia meter medo em todo mundo, vai me espiar daqui, vai ver dali, eu não tenho para onde correr. Era nessa opressão que o povo vivia. São 900 carros. Está vindo contra nós. Eles vão nos dizimar. Talvez esse fosse o pensamento do povo. Mas sempre que tem uma crise, sempre que acontece uma crise, o Senhor levanta uma pessoa. Sempre que tem uma crise, igreja, o Senhor levanta uma pessoa. Amém? Amém, irmão. Amém. Por quê? Porque o Senhor quer te levantar. Porque o Senhor quer me levantar. Porque o Senhor conta contigo e Ele conta comigo. Ele conta com a noiva dele nesse tempo de crise. Se nós pararmos e formos olhar para o nosso cenário político, para tudo que a gente está vivendo nesse tempo, meus irmãos, talvez seriam os carros, os 900 que estão vindo. Só que muitos estão paralisados, neutralizados. Diante de uma situação contrária, diante de um vento revolto, de um mar impetuoso, estão todos parados e medrosos. Só que ele pergunta para mim e para você nessa tarde, por que estás medrosos? Acaso não tendes fé? Fé e coragem. Por que estás medrosos? Igreja, é um tempo de despertar. E o Senhor hoje Ele traz a figura de Débora para nos ensinar uma lição. Para que a gente possa extrair algo como noiva e como igreja de Cristo nesse tempo. Amém? Aquele era o tempo de Débora. Aquele era o tempo de Débora. A palavra de Deus fala bem claro que Deus levantou Débora, que Débora se levantou, que aquele era o tempo dela. Aí eu te pergunto, hoje é o tempo de quem? Hoje é o tempo de quem? Hoje é o meu tempo. Hoje é o teu tempo. Hoje é o tempo do pastor dessa igreja, do pastor Luiz, da pastora Iraci. Hoje é tempo do Beto e da Tessia. Hoje é o tempo do Celso e da Esther. Hoje é o teu tempo. Hoje é o teu tempo. Amém. Glória a Deus. O irmão está comendo tudo. Eu quero te dizer que cada vez que tu diz amém, está dizendo assim seja. Como foi liberado aqui, nós estamos embaixo de um ambiente profético. E o Senhor vai dar uma resposta para aquilo que tu der uma resposta para Ele. Então, igreja, o Senhor está nos despertando nessa tarde. Ele está trazendo para nós uma verdade que talvez a gente já nem mais acredita. Porque diante de uma situação, diante daquela crise que tu está vivendo na tua casa, diante daqueles familiares que ainda não se entendem, diante da crise que tu está vivendo no teu trabalho, diante da crise política, diante da crise de uma enfermidade, Ele está dizendo, ei, desperta. Eu entendo que tem a humanidade, eu entendo que tem o sentimento, eu entendo, mas, ei, eu quero te dizer que eu te chamei para esse tempo, esse é o teu tempo. Amém? Esse é o nosso tempo. Que tempo é esse, Esther? Esse é o tempo de pregar. Esse é o tempo de cantar. Esse é o tempo de celebrar. Esse é o tempo de se arrepender. A palavra de Deus fala que o povo clamou ao Senhor. Quando o povo clamou ao Senhor, o Senhor levantou Débora. O clamor do povo naquele momento veio gerado de um arrependimento. Senhor, me perdoa. A gente já viveu tanto de Ti, a gente já desfrutou tanto de Ti. E a gente te trocou.
o povo se prostituiu. E naquele tempo ele clamou, Senhor, então é um tempo da igreja clamar. É um tempo da igreja se arrepender. Ah, mas eu não tenho pecado, será? Se você não tem pecado, então intercede pelo pecado do outro. É um tempo de clamar, é um tempo de buscar. É um tempo de dizer, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. Senhor, não passes de nós. Não passes de nós. Permanece em nós, Senhor. Permanece em nós. Esse é um tempo de celebrar, é um tempo de profetizar. Profetizar em meio ao caos. Profetizar em meio à situação. Profetizar dentro da tua casa. Não aceitar a situação que você está vivendo hoje, que a tua família está vivendo. Não aceitar. Guerrear, sim. Levantar a voz em profecia e dizer, não, o que tu está vivendo não é a tua realidade. A tua realidade é aquilo que Deus escreveu a teu respeito. Você está desse jeito, você não é assim. Começar a liberar a palavra. Começar a liberar a palavra, profetizar, clamar, se arrepender diante daquele que pode mudar a história. Amém? O Senhor está trazendo algumas verdades para nós nessa tarde. O Senhor fala desse tempo. E tem duas verdades que a gente encontra aqui. Primeiro, ele fala que é um tempo de a gente clamar, de a gente se arrepender, de a gente buscar. Aí ele afirma para nós que esse é o nosso tempo. E a gente tem que tomar um cuidado para que esse tempo em que o Senhor conta conosco, ele não passe de nós. Porque a segunda verdade qual é? É que esse tempo ele vai passar. Ele vai passar. E quando esse tempo passar, nós vamos ter que ter a humildade, irmãos, de dar um passo para trás para que a nova geração avance. Não é sobre nós, é sobre Ele, amém? Não é sobre nós, é sobre Ele. Vai chegar o tempo em que o Senhor vai dizer, Esther, sai, porque eu preciso colocar outro no teu lugar. E quando esse tempo chegar, eu vou ter que saber e ter a humildade de celebrar. E de dizer, Senhor, tu cumpriu o propósito comigo até aqui. Abençoa meu irmão para que ele continue avançando. O Senhor está falando com a igreja dele, amém? O Senhor está falando com a noiva dele, amém? O Senhor está falando com pastores, com líderes. O Senhor está falando. Porque muitas vezes o Senhor confia algo na nossa mão, algo que não nos pertence, mas pertence a Ele. E a gente toma posse daquilo ali. E a gente não quer se mover de jeito nenhum. A gente não quer transicionar, Ele disse, deu. Entrega para a futura geração. Ensina eles e capacita eles. Para quê? Para que quando o teu tempo passar, eles continuem avançando. Para que quando o teu tempo encerrar, aquilo que eu confiei a ti, você vai estar compartilhando com eles. E eles vão continuar. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não se trata de mim, se trata dele. Então, quando o meu tempo passar, eu vou ter que ter a dignidade e a humildade de dar um passo para trás, para que a nova geração avance. Amados, pergunta para o Senhor se você não está num tempo de transição. Pergunta para o Senhor se Ele não está transicionando algo na tua vida. Será que você está sensível? Você está agarrando algo que não te pertence? Qual é a motivação do teu coração? O que está te roubando do Senhor? O que está roubando a igreja do Senhor? Aquilo que Ele confiou a nós para que a gente fizesse a diferença no nosso tempo? Será que é isso que a gente está colocando no altar, onde o Senhor não pode sentar? Débora profetiza, mulher de Lapidote.
julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. O Senhor me chamou muita atenção para a palmeira. E quando o Senhor começou a falar comigo a respeito da palmeira, Ele falava assim: Esther, Débora, ela plantou uma palmeira. Provavelmente, quando esse texto foi escrito, Débora já havia morrido debaixo da palmeira de Débora, né? Então, levava esse nome porque ela já não estava mais. Mas ela tinha uma palmeira. E a palmeira, ela nos fala de uma presença. A palmeira nos remete ao próprio Deus. A palmeira, a palavra de Deus ainda fala sobre a sombra, sobre... Débora estava guardada e respaldada. Débora, todas as vezes que ia julgar aquele povo, que ia orientar, ela ia para debaixo da palmeira. Ela ia buscar uma direção. Ela estava coberta, ela estava guardada, ela estava direcionada. Quando a gente fala e ministra às mulheres com relação a essa palavra, a gente fala das coberturas que o Senhor tem para com a mulher. É primeiro Deus, depois Jesus, depois o homem, depois a mulher. Deus nunca vai inverter essa ordem, nunca. Então, que a gente tenha esse respaldo, tenha essa hierarquia estabelecida sobre a nossa vida. Mas, e se tratando dos homens, também não é diferente. Existe uma hierarquia estabelecida pelo céu. Nós estamos numa casa apostólica e profética. Nessa casa nós temos um pai espiritual, que é o apóstolo Luiz Hermínio. E o Senhor estabeleceu esse homem nesse tempo. O Senhor estabeleceu a casa dele nesse tempo. Então, todas as nossas movimentações, elas vão de encontro a uma obediência. E muitas vezes a gente é afoito, querendo fazer determinadas coisas, mas eu recebi uma palavra do Senhor, mas eu sei, foi Deus que falou, e aí a gente chega no pai da casa empolgado. Porque filho, quando recebe uma revelação, ou recebe alguma coisa, ou quer fazer um projeto, se empolga. Aí chega empolgado. Aí ele olha, de repente eu acho que ainda não é o tempo. Quem é filho dessa casa sabe o que é isso. Eu acho que ainda não é o tempo. Mas aí você sai dali meio que frustrado. Poxa vida, mas Deus falou comigo? Mas Deus está falando comigo? Como assim? Está querendo acabar com o meu ministério? Quer dizer, então, que Deus não fala comigo? Ei! Existe uma hierarquia estabelecida. Até o não do pai naquele momento é porque Deus está dizendo: filha, eu até quero te levar em tal lugar, filha, eu até quero te levar. Mas a tua empolgação está tão grande, se eu permitir que tu vá desse jeito, vai te arrebentar todinho ali. Porque ali na frente tu vai negociar do mesmo jeito que o povo de Israel fez. Na hora que eles receberam a bênção, na hora que eles passaram pelo processo, na hora que viram tudo caindo, na hora era Deus, eles glorificaram, engrandeceram o nome dele, mas teve um período, e nesse período, pronto. Mas será que era Deus mesmo, João? Mas tu viu a manifestação, Esther? Mas será? Faz tanto tempo que ele não fala. Mas será? Olha ali, ó. Está sendo apresentado um novo. Será que esse aqui não é? Vai que ele tem um propósito ali? Não, irmãos. Não. Sensibilidade. O Senhor está levando a noiva dele a ser sensível àquilo que o Espírito está direcionando. A ser sensível àquilo que o Espírito está falando. E para que ele viva, nós precisamos morrer. Para que ele viva, nós precisamos morrer. Nós precisamos matar a nossa carne. Nós precisamos dizer não às nossas vontades, aos nossos desejos. Mas não foi Deus que te deu a palavra? Foi. Mas ainda não é o tempo. Mas ainda não é o tempo. Amém? Deixa eu correr aqui. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, eu peço para que você leia o texto. Você já conhece esse texto, aqui se destaca 3 personagens
que é Débora, Baraque e Jael. Eu quero ler com você o 8. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente eu irei com você. Mas a honra da investida que você está empreitando não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Eu quero voltar um pouquinho. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando Débora dá o recado para Baraque e fala o seguinte: o Senhor vai entregar Cícera nas suas mãos. E aí Baraque fala: se você não for comigo, eu não irei. Aí Débora muda. Ela fala o quê? Certamente eu irei contigo. Mas o Senhor, ele vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher. Ela já mudou. Eu já ouvi algumas pregações dizendo que nesse momento que Baraque ficou com medo por conta de situação. Amados, eu vou falar algo para vocês. O Senhor está levando a igreja num tempo de unidade. Eu creio que nesse texto, quando Baraque falou para Débora: ei, se você não for comigo, eu não irei. Não é que aquele homem, aquele general, aquele sacerdote, ele estava com medo. Não era isso. Mas ele estava reconhecendo o que ela carregava. Ele estava reconhecendo que ela era uma filha de Deus e que ela era usada por Deus, tanto quanto ele. Não era por medo. E eu quero que você entenda mais uma coisa, porque nós falamos de 3 personagens: de Débora, de Baraque e de Jael. E se você continuar no texto, eu vou só ler essa parte aqui. Lá no 21, então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Nós falamos aqui de algo que Deus está gerando já desde antes do mês de março, quando o Senhor deu essa configuração do mês de março para que as palavras fossem liberadas através de personagens, de mulheres da Bíblia. Entendemos aqui também que Deus dá uma peça para cada um. Esse texto aqui, ele é claro quando ele fala disso. Porque o Senhor entregou Cícera, sim. Mas vocês conseguem perceber a movimentação? Débora levantou a voz. Ela entregou o recado para Baraque. Baraque reconheceu aquilo que estava em Débora. Ele não quis se exaltar, ele poderia se exaltar, porque ele era o comandante, ele era o general. E ele sabia o que aquela mulher carregava e que o que ela falava vinha de Deus. Ele não entrou nesse lugar, ele disse: não, nós vamos. Eu só vou se você for comigo. E ela disse: eu vou. Eu estou indo. Mas saiba você. Só que aquilo não mudou nada. Eles marcharam juntos e eles foram juntos. E quando chega lá na frente, aparece um outro personagem. Que se você ler todo o texto, você vai entender. Um personagem que não era da tribo deles. Jael não era israelita. Não era. E ela foi usada também. Ela foi usada para aniquilar o inimigo. Vocês estão entendendo como Deus une propósito? Deus pegou o propósito de Débora, pegou o propósito de Baraque, pegou o propósito de Jael. Mas Jael não é da nossa linhagem. Jael não é da nossa... Ei, igreja, Jesus está voltando a mim. E aquele que estiver sensível, tiver ouvido e estiver disposto, ele vai atuar, ele vai fazer. Mas ele não é, ela não é israelita, ela não é. Ei,
Só Ele sonda a mente e coração e sabe o mais profundo de cada um de nós. O Senhor, Ele está unindo. Ele está unindo, Ele está pegando daqui, Ele está pegando dali. Estás ouvindo, Tessia? Estou, então vem. Estás ouvindo, Anderson? Estou, também vem. João, tu está vindo? Estou, vem. O que tu tem? Eu vou te usar, João, naquilo que tu tem. Tu é um adorador profético? Começa a atrair o céu para esse lugar. Começa a liberar portais sendo liberados nesse lugar. Anderson, o que tu tem? Anderson, tu é muito ágil. Tu tem uma agilidade, tu consegue perceber a questão do serviço. Tu corre daqui, tu corre de lá, tu tem uma percepção que talvez o adorador profético não tem. Mas Anderson, vem junto. Vem junto, Tessia, com essa meiguice, com essa voz suave, sabe? Mas uma mulher sensata, uma mulher posicionada, uma mulher ouvindo e sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não corro para lá, não interessa, não muda não, Tessia. Porque é desse jeito que o Senhor vai te usar. Vem. Igreja, Ele está falando para mim e para você. Eu vou te usar do jeito que tu é. Eu vou te usar do teu jeitinho. Só esteja sensível. Ah, mas, de repente, o pastor Beto, ele é teólogo, ele é. Essa foi a medida que o Senhor deu para ele. Ah, mas eu não fiz teologia. Ei, continua no lugar que o Senhor te colocou. Vai aprender sim, vai buscar no Senhor, vai procurar, vai pesquisar, mas não queira ser ele. Deixa Deus te usar. Deus usou Débora como mulher. Débora não precisou ser homem. Débora não quis ser homem. Deus quer te usar do jeito que tu é. Deus vai usar o homem, mulher como mulher, criança como criança e jovem como jovem. Ele vai usar do jeito que você é. Você só precisa estar sensível àquilo que Ele vai falar e fazer. Eu vou correr aqui agora, gente. A palmeira de Débora, ela estava entre Ramá e Betel. Ramá significa lugar alto. Ramá era terra de Ana, era terra de Eucana, era terra de Samuel. Era a casa do profeta Samuel. Samuel saía para o cumprimento do ministério dele, daquilo que Deus tinha para ele. E todas as vezes que ele concluía aquilo que Deus tinha pedido para ele, ele voltava para onde? Para Ramá. Se você ler 1 e 2 Samuel, tem vários textos que falam isso. Depois do cumprimento, Samuel voltou para Ramá. Então, Ramá nos remete ao quê? A casa de Samuel. Samuel, o profeta. A casa de Ana, a casa de Eucana, era a casa deles. Em Ramá, gente, tinha um altar. Existia um altar em Ramá. E Betel? Betel era um lugar de vital importância para os israelitas, aonde eles prestavam culto ao Senhor. O povo de Israel, de tempo em tempo, saía e ia para Betel. Para quê? Para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor. Betel também tinha um altar. Altar e altar. Ramá e Betel. E a palmeira de Débora estava onde? Entre Ramá e Betel. Altar e altar. Aleluia. Igreja, a igreja que não tiver um altar, não vai manifestar a presença de Deus. A igreja que não tiver um altar, ela não vai manifestar a presença de Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer desfrutar das bênçãos dEle, da visitação dEle, da presença dEle? Construa um altar para Ele. Construa um altar. A palmeira de Débora, ela dava uma sombra. Irmãos, planta a tua palmeira. Não pega a sombra na palmeira do outro. A igreja hoje está querendo pegar a sombra. Quem é que está na internet? Quem é que está? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou aqui. Eu vou fazer. Eu vou acontecer. Algum problema?
com as pessoas que estão falando a verdade, divulgando o evangelho, não. Mas com a igreja. Com a igreja que está no automático, que está querendo pegar sombra na palmeira do outro. Se o outro está indo, se está avançando, é porque ele construiu, ele cavou, ele cultivou uma palmeira e hoje ela está frondosa e ela está dando sombra. Palmeira nos fala da presença. Teve secreto, teve lágrima, teve choro, teve jejum, teve oração. Teve. Não queira pegar. Ai, ora por mim, ora por mim. Algum problema? Não. A palavra de Deus manda que a gente interceda uns pelos outros. Mas não pega nesse momento de crise, onde o Senhor quer te levantar como Débora, para fazer a diferença nesse tempo, que é o teu tempo. E terceiriza isso para o pastor da igreja, para o teu vizinho que tu sabe que é crente. Não terceiriza isso, vai você. Vai você buscar e clamar, e crer e acreditar, e ter fé naquele que pode mudar toda a tua história. Não somente a tua história, mas a história da tua família. Não somente a história da tua família, mas a história de uma nação. Porque a palavra de Deus diz que depois desse tempo, durante 40 anos, o povo de Israel viveu em paz. Aleluia.